Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevadíssimo teor de cultura, como naturalmente acontecerá dentro de alguns minutinhos. Nós temos aqui ao meu lado direito uma figura célebre, muito laureada e que hoje está cumprindo 60 anos de idade. Você pensou que eu não sabia? É isso mesmo. Receba os nossos parabéns. Obrigada. Esfuziantes e que você tenha uma vida longa e o tempo que for determinado a você com bastante saúde. Muito obrigada. Com bastante saúde e bastante profícua, né? Para que você continue a brindar o público infanto-juvenil só, né? Juvenil, basicamente juvenil. Juvenil com as suas escritas. Antes de passar direto para ela, oficialmente, né? Eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa, Betânia, Luciana, Márcio e que tais, que sem eles nós não estaríamos aí perpassando as maquinetas maravilhosas que vocês têm. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.iagor.com e agora também no Facebook, que é stella.guedes.56, vocês a veem também. A Maria Estela Guedes nos insere em todo o universo lusófono a partir de Lisboa. Uma mulher sensacional que merece ser vista. E quero agradecer também a jornalista Tatiana Bandeira, que acho que é tatiana.bandeira@gmail.com, não é Gmail, né? Isso. Gmail.com, eu esqueci de escrever aqui, mas deve ser isso mesmo. Pessoal, Márcia Kupstas, professora de língua portuguesa e literatura pela USP. 31 anos de carreira, olha, é incrível, 165 livros escritos. Muito laureada nessa sua trajetória toda, recebeu muitos prêmios, aliás, merecido. E agora, pela editora Ática, recebeu uma homenagem que eu acho mais que justa, muito válida, que é uma coleção Márcia Kupstas. Olha, isso não é para qualquer um, não. Hein? É bonito, né? Bonito, gosto muito da ideia. Muito bonito, e olha, há muito tempo eu não via isso. Eu vi isso só para quem? Monteiro Lobato, Machado de Assis. Quer dizer, você está nessa galeria. Agradeço a comparação. Não, olha, não é um elogio, não, é um diagnóstico, está escrito isso, poxa. Não sou eu que estou falando, é a história que nos mostra, né? Beleza. Escuta, acho que você não deve ter tempo mais para se dedicar ao magistério. Não, há muito tempo que eu parei de lecionar, sim? né? Isso, na verdade, até vale a pena comentar isso daqui, que eu acho um caso pitoresco, né? Vamos lá. O meu primeiro livro foi O Crescer é Perigoso, né? Como que é? Crescer é perigoso. E na ocasião, eu era professora do Colégio Bandeirantes e eu tinha mais de 1000 alunos. 1000 alunos. Todos eles de ensino médio, terceiro colegial na época. Boa parte deles eram orientais, porque eram filhos de japoneses, netos japoneses, alguns coreanos, alguns vietnamitas recém-chegados. Isso foi em meados dos anos 80. E esse livro narrava um diário de um garotinho Sansei, né, um neto de japoneses, desesperado em abrir o coração, querendo ser brasileirinho, querendo arrumar namorada, querendo ser igual aos outros garotos, né? Parar de ser aquela coisa dedicada só ao estudo, né? E o livro fazia o rapaz abrir o coração e se revelar o que ele queria, os anseios e tudo, né? E o livro fez um imenso sucesso na época, né? Muito inspirado até por esse clima que eu vi acontecer na escola. E eu fui praticamente assim, mais alguns poucos anos eu continuei lecionando. Na esteira do sucesso Crescer é Perigoso, eu fiquei só escritora profissional. Olha então só. foi um começo de carreira que acabou sendo aí o final encerrando uma profissão e começando outra. Mas eu acho que parece um jargão isso, um chavão, mas uma vez professora, sempre professora, né? Gostava muito da sala de aula. Eu ainda gosto, eu sinto saudades, embora hoje já é quase um gesto de valentia ser professor, né? Numa sala de aula, não é só uma dedicação, é um gesto de valentia
ou de grande burrice, às vezes, dependendo de onde você dá aula. Né? Verdade. Mas e tem que saber lutar karatê, taekwondo. Não é verdade, a Essas, situação não está fácil, não. Não você está vê, fácil, semana não. passada nós tivemos um incidente muito grave. Né? E esse é o teu mecanismo de criação, sempre você... Como é que você... Porque você fala, e hoje você fala para uma turma que já está quase perdendo, já não tinha muito, está quase perdendo o jeitão de ler um livro por causa justamente dessas maquinetas todas que estão por aí, que é muito mais fácil. Eu, por exemplo, não consigo ler um e-book, não consigo, eu tenho que pegar o livro, eu tenho que manusear. Mas esse pessoal que está chegando agora é o pessoal do botão, é o pessoal do digital, do virtual e tal. E você, como é que você se prepara para isso agora? Porque você tem 60 anos de idade, mas é óbvio que você tem bastante jovialidade. Senão você não conseguiria se comunicar com essa gente. Entendo Como é que sua você questão. manipula essa situação? Olha, Ralph, eu acho o seguinte, o Marcos Rey, uma vez, que é um grande escritor maravilhoso, que trabalhou muito, inclusive, com a literatura juvenil, ele uma vez me falou o seguinte, que não existe nada mais antigo do que gíria. Então, a questão, na verdade, não é o se antenar com o jovem, ou o tentar dialogar com o jovem no nível da frase do último momento. Mas é a capacidade de você retratar sentimentos e sensações daquela fase da adolescência com extrema credibilidade. Se o jovem se sente representado naquilo, não é porque tem uma gíria da moda. Não é porque alguém está querendo falar, oi, eu sou a fulaninha, eu sou engraçadinha, eu sou sua amiguinha. Eu não sou amiguinha do meu leitor. Eu sou alguém que está criando personagens que ele pode se identificar. E a partir da hora que ele se identifique com o personagem e pelas situações que esse personagem está passando, ele vai transcender, ele vai entender que são coisas que ele sente também, né? Então, acho que, na verdade, a função da boa literatura é criar personagens verossímeis, é representar o mundo com o que poderia ser. E aí deixa de ser a gíria da moda, o antenadinho, né? Os livros se tornam perenes, né? Então, eles acabam permanecendo, seja o que eu Crescer é Perigoso, que tem 30 anos, seja um livro que estou lançando o ano passado, né? Eles continuam sendo instigantes, porque eles vão representar situações e personagens que o leitor vai se identificar. Quer dizer, o Crescer é Perigoso continua... continua sendo Porque lido, adotado. nesse caso é atemporal, porque se ele retrata Continua sendo... às vezes tem gente que me acha em Facebook, que leu meu livro, que hoje tem 40 anos, que leu quando tinha 14, 15, que hoje já é pai de adolescente, e que o filho lê e gosta, e que o filho... Entendeu? A coisa transcende a questão da linguagem do momento, né? Eu acho que quando você consegue isso, você extrapola o que é essa questão o livro envelhecer. O livro não vai envelhecer, né? Porque ele vai superar a palavra, ele vai superar uma gíria, superar uma coisa de momento, né? A gíria passa, né? A gíria passa. E o sentido do livro fica, né? Sim, se você consegue criar personagens que naquela vivência adolescente estão realmente representando sentimentos e sensações muito importantes, aquele personagem vai ser visceral e vai ficar. Então você não revisa o teu livro? Você não Reviso, até por conta de coisas que... Veja bem, Monteiro Lobato revisava sempre, né? Não houve... todos os escritores que falam, principalmente com público assim, adolescente, público direto, está sempre revisando, né? Mas aquela revisão que no fundo é mais uma questão de facilitador de leitura, né? Por exemplo, se eu coloco uma questão uma história que eu escrevi no começo dos anos 80, em que a personagem tinha que procurar um orelhão para fazer uma ligação de emergência para a família, hoje eu posso criar a mesma trama com o celular dela que não tem sinal, ou que descarregou a bateria. Entendeu? Eu posso criar a mesma trama. Olha, eu preciso falar lá em casa e eu não acho um orelhão. Olha, eu preciso falar lá em casa e o celular descarregou. Você falou de orelhão. Ontem eu vi uma cena, é pena que eu não tenho talento para tirar uma fotografia na hora e tal.
Mas eu vi um menininho, devia ter acho que uns 4 anos, e a mãe dando para ele o fone de um orelhão. Quer dizer, a antítese do negócio. Sim, sim. Porque, mas um garotinho, né? E ele tentava falar, e um orelhão, gente, porque era uma coisa em extinção, né? Sim, sabe, Não existe. não, tantas coisas que a gente fala hoje, que o pessoal mais jovem fica te olhando Por exemplo, assim, né? bonde. Bom, Tem, bonde, então... tem algum bonde nos teus livros? Já em São Paulo não tem... desde os Eu meus... andei, então, andei. mas aí os meus personagens já não andaram desde o começo. Mas, por exemplo, a gente costuma usar até como gíria, né? Vira o disco. Mas que disco? Não, Que caiu, disco é isso? caiu a ficha, então. Caiu a ficha. Que Caiu- ficha, então. Já que falamos de orelhão, que ficha é essa, né? Caiu Então a são ficha. gírias que Aí, permanecem. até bem pouco tempo entrou o cartão, né? Entrou o cartão. É o cartão. O bonde, bom, bonde, vamos explicar para eles o que é bonde, né? Bom, Bonde era um coletivo sob trilhos e que era elétrico. No Rio de Janeiro ainda tem, né? Então, algumas capitais do Brasil ainda tem. Na Europa ainda muitas cidades têm, né? Porque Na Europa, não é é verdade. poluidor, é Isso. maravilhoso, é um transporte antigo, mas muito interessante, porque não polui, né? Bom, tem o ônibus elétrico, né? Que é a mesma filosofia. A mesma né? filosofia, né? Bom, vamos falar deste aqui, que é o que eu li, que eu fiquei impressionado, como todos os outros, mas esse aqui, sabe o que me chamou a atenção desse teu livro? Sem querer dar um spoiler aqui, né? Está na moda, né, essa palavra, Sim, spoiler. sim, Você vê? spoiler. Esse é outro, né, agora, né? A gíria do momento. Esse aqui, quem quer ficar, quem quer partir. Que é o dia a dia também dos coroas como nós, assim. Porque, bom, fala do livro aqui, senão eu vou acabar falando do livro. O Quem Quer Ficar, Quem Quer Partir foi o 10º livro da coleção Márcia Cúpstas, né? Saiu o final do ano passado, começo desse ano, encerrando esse projeto. São 10 volumes da coleção da editora Ática, né? Que, por sinal, só um parênteses, está muito bem Tá impresso. muito, tá linda, Nossa, linda. tá fantástico. Sabe, o trabalho olha, eu amei o trabalho de edição. Muito bom, Eu acho que as digno, ilustrações digno, estão incríveis. É um negócio que sabe, dignificou o o teu trabalho nome. do papel tá incrível, sabe? Sabe, desde os detalhezinhos de vinhetas, a paginação, eu amei. Até a orelha tá legal. As orelhas. Que normalmente fica, né, todo desbeiçado, muito assim, gracioso. né? Eu realmente gostei muito, né? Muito bom, muito bom. E esse aqui foi o 10º, Parabéns. encerrando o ciclo da coleção Márcia Cúpstas, né? E é um livro que era inédito, praticamente. Alguns outros livros, como eu falei, Crescer é Perigoso, foi um livro que saiu em 86, então ele inaugura a minha coleção. Esse daqui isso aqui virou PS Teatro, Um Amigo no Escuro, que foi lançado como livro, e foi um desafio, escrevi o tempo todo como diálogos, só diálogos. Então ele tem uma marcação teatral muito forte, né? E foi teatralizado? Foi no Rio de Janeiro, Olha, ganhou prêmio e tudo. Puxa né? vida. Primeiro Dia de Inverno foi num projeto de uma editora que nós trabalhamos a questão moral. Então a gente trabalhou, cada autor trabalhou um tema ligado a colocar em xeque nos personagens questões morais elaboradas. Então, meu personagem tem a questão da inveja. Né? O primeiro dia de inverno é o garoto que chega um aluno novo, um garoto negro, que ainda mexe com preconceito e inveja, que tem um bicho de estimação extremamente estranho. O menino tem um lagarto de estimação. Né? E claro que todos os colegas ficam fascinados, né? E outro menino vai se remoendo de inveja, porque ele era o gostosão da classe, né? Estão fazendo sombra para ele. Exatamente. Então ele vai agir pela inveja. A história é bem interessante Muito legal, discutindo isso, né? Coragem Não Tem Cor, teve um outro título. Bem apropriado, né? Bem... Coragem Não Tem Cor, teve um outro título, mas eu revi e trabalha muito essa questão também do preconceito, né? Uma pequena experiência que eu tive em uma outra escola de elite, né? E foi muito marcante, apesar de curta experiência, foi muito marcante. Eu não gostei da experiência e eu fiz o personagem, não retratei o que acontecia, mas assim, me inspirou a fazer uma história que mexesse com a ideia do preconceito, das boas intenções e da realidade, entendeu? Então, a história acho que ficou bem rica nesse ponto de
de trabalhar alguns conceitos e E preconceitos. quando é esse livro? A primeira versão dele é de 2005. Você vê, e hoje esse é um tema que está absolutamente Agora ele transbordante, saiu há né? um ano, mais um ano e pouco, pela Ática, com esse tema, né, com esse título, Coragem Não Tem Cor. E ele não é teatralizável. Só que é claro, que aí a narrativa dele é uma narrativa comum, né? Não é só diálogos, mas ele é perfeitamente ajeitável, né? E por último, esse aqui que foi o que fecha a coleção, né? O Quem Quer Ficar, Quem Quer Partir. Eu sempre tive a ideia do desafio, gosto da ideia de desafios. E eu sempre quis desenvolver um romance em 2 tempos, né? A questão de passado e presente. Então, a partir de uma história de 3 amigas, hoje mulheres adultas, 30 e poucos anos, se encontrando por causa do velório, do enterro de uma professora, e a história remetendo a 20 anos no passado, quando elas eram crianças, 12, 13 anos, e alguma coisa muito marcante acontece com elas. E uma delas não consegue lembrar. Uma delas fica meio em pânico de reencontrar as meninas, em pânico de voltar para a antiga cidade, né? E até o marido insiste, não, você tem que ir, até você tem que saber o que aconteceu. Né? Ela entra em pânico só da ideia de voltar, e uma delas insistindo que quer falar com ela, que ela precisa se encontrar. E a história vai voltando e indo do presente ao passado, o leitor vai descobrindo o que é que marcou a infância dessas crianças e dessas mulheres de hoje. Então eu fiz uma história que ela consegue ter momentos até policiais, vamos dizer assim, um mistério, um crime, uma coisa estranha acontecendo, né? E foi muito gostoso, foi um desafio muito bom escrever Quem Quer Ficar, Quem Quer Partir. Eu gostei E esse muito. fecha o ciclo dos 10 livros. Mas justamente o que me chamou a atenção, que eu estava começando a falar e eu deixei você porque, naturalmente, com a tua maestria é muito melhor. É que não é um livro para o jovem. Essa situação acontece a qualquer momento. Por exemplo, se eu pegar os meus colegas e fazer um almoço, um jantar do ex-alunos, todo ano tem um que morre, um que volta de cadeira de roda, um que vai de bengala e tal, não sei o quê. E é o que você retrata, apesar de não ser isso exatamente, mas são 3 pessoas que se revêem, depois acho que de 20 anos, Isso, por aí, né? Que se revêem, tem lá um caso meio tenebroso, escondido embaixo de um tapete. Não dei spoiler. Não, mas é um caso tenebroso. Não vou falar que é aqui. Não. Mas que justamente a mágica deste livro está que o adulto pode se refastelar com ele também. É um entretenimento para o adulto. Foi essa a intenção? Ralph, eu nunca senti que a literatura juvenil tivesse que ter uma especificidade. Sabe? Eu acho que o livro que é publicado para o jovem, alguns cuidados que até são superficiais, vamos dizer assim. Então, eu, por exemplo, de um modo geral, evito a gíria muito marcada, até por uma questão de que o livro envelhece, como também a gratuidade de um palavrão, já que de repente o livro vai ser adotado em escola, isso vai incomodar um pai ou um professor, e às vezes vai afastar o leitor de um livro que pode ter muito a oferecer, por causa de um palavrão em uma página, o livro é rechaçado da biblioteca, quando ele discute uma questão moral muito mais intensa. Se o diretor se invocar, por exemplo. Exatamente. Então, eu já há muito tempo que eu estou evitando o cutucar por bobagem. Eu acho que eu procuro temas densos, fortes, importantes, significativos para o leitor, que não tem necessariamente nenhum vínculo de, olha, ele vai ser um livro para a escola X ou para o adolescente Y. Né? São livros que eu procuro fazer bem escritos, com personagens densos e ricos, e que estão publicados por editoras que trabalham mais com o público ligado às escolas por uma questão de mercado, né? Mas que não tem nenhuma forma, que tem plena possibilidade de serem lidos para qualquer leitor, né? Te passa pela cabeça fazer um só para adulto, uma ficção? Já fiz e quase enlouqueci, quase me matou. Por quê? Porque 600 páginas de livro não é mole. 600 claro. páginas? Aí você vai fazer um livro adulto, ele tem que ser digno do nome, né? De terror ainda, a maneira de Stephen King, um trabalho de pesquisa monstruoso, sabe? Engordei quase 20 quilos um ano,
né? Enlouqueci praticamente, que eu ficava naquele, em tudo que era pesquisa de sites sobre bruxas, vampiros, demonologia. Mas editou o livro? Foi publicado e, graças a todos os deuses, ele não Qual está mais nos catálogos. Não está mais. Porque realmente foi uma experiência muito importante, muito rica, mas extremamente desgastante. E não vai mais. Olha, eu cheguei não precisa ser terror, né? Eu cheguei a mexer um pouco no livro, cheguei a pensar em rever, mas eu deixei no seu espaço. Teve seu momento, né? Eu acho que, na verdade, nada me impede de trabalhar outros temas, outros gêneros. O teu talento extrapola isso, naturalmente. Eu estou indo para Portugal para escrever um livro. Isso porque isso eu tenho você certeza. foi transmitido. Logo, áreas portugueses haverão de abrir a cachola. Mês que vem eu viajo para Portugal, vou ficar 6 meses lá. E foi muito curioso, viu, Ralph? Porque eu vou falar isso daqui, vão falar que eu sou escritor mentiroso, mas o livro pediu para ser escrito lá. Tá brincando? Olha. Eu já tinha escrito metade do livro, aqui ambientado em São Paulo. A personagem começa adolescente, depois ela vai ficar mais chegada à idade adulta. Já muitas situações desenvolvidas, eu estava num momento que eu já comecei a fazer pesquisas aqui em São Paulo e com a ideia de ir para Portugal, já mais ou menos me encaminhando até para outro livro que eu queria escrever. E ele daqui a pouco insinuava e caía, por que não pode ser escrito? Insinuava o personagem X, né? E acontecia de eu achar que a situação dá. Aqui, não, mas isso aqui também existe em Portugal. Não, mas isso... Aí eu ia fazer uma pesquisa na internet e descobria que tal coisa... Podia ser só mudar. Se encaixava melhor. Podia mudar de outubro para abril o acontecimento e tudo bem, né? Então o livro está pedindo para ser escrito lá em Portugal. Eu vou adaptar esse livro para lá. O livro pediu ou você achou um belo álibi? Eu já queria escrever um outro livro, na verdade. Na verdade, eu já tinha uma outra ideia de outro livro. Esse daqui se insinuou mesmo. Ele foi uma coisinha insinuante mesmo. Foi uma corrente, uma egrégora interessante. Uma coisinha insinuante mesmo. E fala uma coisa, o teu mecanismo de criação, você é regrado ou você falou que engordou 20 quilos porque você caiu de cabeça não abriu mais? 8 horas por dia, sentada, comendo que nem uma louca. Isso que eu ia te perguntar, hoje você não faz mais isso. Não. Qual é o... Eu pergunto porque... Cada escritor tem o seu. Eu tenho um amigo, não sei se você conhece, o Luiz Eduardo Mata, ele também faz juvenis. Ele trabalha das 10 às 18, ponto. Ele senta e ele escreve 4, 5 temas diferentes. Sim. Mas passou dali, ele vai viver a sua vida, faz outras coisas. Você também faz assim? Mudou bastante. Eu era extremamente indisciplinada e extremamente ansiosa. Eu escrevia de uma forma alucinada. Pô, também 165 livros, isso, né? Então, os primeiros 8, 10 anos de carreira foram realmente obsessivos. Tanto é que a quantidade de livros que eu escrevi, além de coordenar coleções. Então, meu trabalho voltado para o livro foi absoluto, integral, intenso, etc. Já de uns anos para cá, eu já tenho percebido, primeiro, que a coisa diminuiu bem, e segundo, que eu já concentro, posso assim, estar num processo de reescritura, andar com, tem que ser em papel, andar com cópia em papel na bolsa. Então, qualquer coisinha eu estou reescrevendo, procurando, pesquisando uma palavra, uma situação e tal, né? Mas o bom de escrever, para mim, cada vez mais é bem cedo. Hoje mudou. Bem cedinho. Bem cedinho. Acordar às 5, 6 horas da manhã, já ir para o computador, até umas 10, 11 da manhã, aí a vida segue. Mas as primeiras horas Isso quando eu não acordo até de madrugada mesmo, tipo 3 da manhã e fico até às 8, quando o silêncio da madrugada, eu particularmente passarinho cantando, eu acho uma delícia. Prefiro escrever de madrugada. Eu acho hoje em dia muito melhor. Como que é para você encerrar um livro? Você consegue? Ou alguém tem que falar, dar uma martelada, agora, tem chega. Um amigo meu que é artista plástico, ele diz, né, que um quadro a óleo, principalmente, o que ele trabalha, chega uma hora assim, que o escritor tem que jogar o pincel no chão e falar, acabou, não é que acabou, ele fala, parou, parei. Porque se você ficar, você sempre vai ter a última pincelada. Sim. Não, então tem hora que realmente eu concordo com ele, tem hora que você fala, acabou, parou. Senão não para, né? Tira da frente. Vai nas 600 páginas. Não, tira da frente, não é, sabe, não dá. Então, é uma hora que você tem que falar isso, né? Senão você realmente sempre vai ter a palavrinha, isso, aquilo.
Eu, por exemplo, eu também não... Para eu terminar, eu me dar um basta. E se eu rever, eu encontro... eu sem mudo. Dúvida, sem dúvida. Eu brinco que eu falo, se eu ler o meu texto 3 vezes, eu corrijo 4. Não, mas eu acho que é normal, isso eu acho que é tranquilo, acho que faz parte do processo. É que tem hora que a gente realmente tem que falar. Tem que entregar o trabalho e tá acabado. Entregar o trabalho e encerrar. Garota, meus parabéns, receba os nossos parabéns pelos seus 60 anos, que você os comemore com todos aqueles que você ama e que você se mantenha assim, bastante saudável. Agradeço muito. Profícua para a nossa sorte, agora é um egoísmo meu, que você seja bastante profícua e que eu tenho certeza os portugueses, os nossos irmãos portugueses vão te receber muito bem e que você continue essa pessoa maravilhosa, dando essa alegria para a turma toda. Eu estou com muito ânimo, sim, eu espero conseguir fazer o livro em Portugal, eu espero tentar reeditar algumas coisas lá, eu gosto de desafio. Acho que conseguir levar algumas das minhas histórias para o português lusitano vai ser muito bom. Os nossos irmãos portugueses são muito sábios. E com certeza você será recebida de braços abertos, com olhos mercadológicos. Espero que sim. Não, com certeza. Pessoal, conversamos com Márcia Kupstas, que nos alegrou e que seguramente continuará a encantar as cabeças dos nossos jovens. Muito obrigado pela paciência, audiência. E até a próxima semana. Tchau, tchau.